Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve do outro lado. Seja bem-vindo para o primeiro episódio do EcclesiaCast. Temos aqui em mesa um grande tema, que neste caso é a vigência do sábado na igreja. E para isso nós temos dois grandes convidados. Do meu lado esquerdo, o doutor Gabriel, do meu lado direito, o doutor Sá. Cada um vai fazer primeiramente uma autoapresentação, quem é ele, os seus pontos de vista, uma pequena introdução e assim começarmos o nosso podcast. Doutor Gabriel. Como o companheiro Sanjo mencionou, chamam-me de Gabriel Siovola Canhana. Quer dizer, os títulos acadêmicos aqui não importam. Viemos simplesmente responder em nome do cristianismo, tentar analisar mais ou menos a vigência do sábado, se até aqui ainda faz sentido para a igreja, a existência de Jesus Cristo, a sucessão dos apóstolos, se tiveram uma influência assim significativa naquilo que efetivamente é a vigência do sábado. Eu sou cristão, não gosto muito de falar a igreja porque isso acaba limitando um bocadinho a apreciação do que se fala. Então, sou cristão. Então, vamos tentar dar aquilo que entendemos, tendo como base a Bíblia, e somente a Bíblia, relativamente à vigência do sábado nos dias atuais. Acho que é tudo de momento. Agora o doutor Sá pode também se apresentar. Então, é uma honra imensa. Estamos aqui nessa mesa brilhante para explorar um assunto tão fundamental. Como já se apresentou, meu nome é Salvo Salvador, também um cristão, servo de Cristo. Então vamos aqui explorar essa temática e enriquecer um pouquinho mais os nossos irmãos, companheiros, que eventualmente têm uma outra equitação relativamente a este mesmo ensino, a esta doutrina. Eu estaria a defender que o sábado como tal, como o povo de Israel ou os judeus observavam, ele já não é vigente na Igreja de Cristo. Então esse será um assunto muito rico e desejamos desde já a apreciação de todo o pessoal. Muito obrigado. Acreditamos nós que será um debate muito caloroso, cheio de alegria e cheio de ensinamentos. Temos assim algumas recomendações a dar. A primeira coisa é evitar o ad hominem. Vamos não ataquemos necessariamente a moral do indivíduo, vamos atacar primeiramente os argumentos e depois também outro caso é evitar a falsa piedade, né? No sentido de tentar acalorar um pouquinho as coisas para não ferir ou para não dizer quando é heresia é mesmo heresia, quando está errado é mesmo errado. Vamos chamar o pecado pelo nome, né? Nós é por isso que nos identificamos como cristãos. Não existem duas verdades, não existem dois caminhos, só existe um caminho certo. Então nós hoje aqui vamos aprender qual é o caminho certo, afinal de contas. Você como cristão, deves guardar o sábado ou não? É hoje que nós vamos saber disso. Então o senhor Gabriel tem a primazia para dar portanto, o contributo da sua tese, defender a sua tese de maneira assim um pouquinho mais extensa. Ora bem, falar do sábado é falar de uma situação muito pertinente que pode acaba sendo um caso de vida ou morte. Se analisarmos um bocadinho o trajeto do povo de Israel, nós vamos verificar que morreram mais pessoas quebrando o sábado do que quebrando qualquer um outro mandamento. Então, o modo como o sábado era levado no antigo Israel era tão sério que a gente não imagina. Mas eu gosto sempre de partir da premissa do sire per causis, conhecer as coisas pelas suas causas. Afinal de contas, como é que começou o sábado, como é que chegou no povo de Israel, ou até que a partir de que momento começou a se ter em conta que se devia guardar o sábado. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Gênesis, todo mundo tem uma pequena noção. Certo. Todo mundo sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós estamos a analisar mais ou menos a semana da criação. Nós vamos encontrar no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 1 em diante, vamos encontrar o seguinte. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados
E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra, que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós aqui podemos entender mais ou menos que depois da semana da criação, após Deus ter terminado toda a sua obra, ele descansou. E nós conhecemos muito bem os atributos, o caráter e o modo como o nosso Deus lida. Segundo o livro de Isaías, nós bem sabemos que Deus não se cansa, não fica cansado, não descansa. Aqui o descanso é um bocadinho estratégico e vale uma pequena interpretação. Deus não descansou porque estava cansado, porque se ele se cansasse, estaríamos a falar de um pleno humano, alguém como nós. Alguém que se cansa, um dia ficará cansado também de nós. Então Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou a sua obra porque quis dar um exemplo ao seu povo, que depois de passarem 6 dias de labuta, contando do domingo até ao 6º, haveria um dia que eles precisavam descansar. Esse dia era o sábado. E do ponto os hebreus chamavam o sábado de Shabat. Só a própria palavra sábado não é que eles descansavam obrigatoriamente. Shabat como tal vem do hebraico, que significa descanso. A palavra sábado em si, Shabat no hebraico, já significa descanso. Então toda pessoa que olha para a escatologia do próprio sábado, indiretamente ele se depara com a palavra descanso. E essa questão do sábado estendeu-se até a lei mosaica, pois do ponto de vista bíblico podemos entender que a questão do sábado começou a ser levada mais a sério com Moisés. Nós vemos a Bíblia, parece que não fala nada, analisando a história dos patriarcas até Moisés. Parece que nesse percurso, nesse ambivaler dos tempos, parece que Abraão e outros personagens bíblicos não guardavam sábado, porque nós não vamos ver em nenhum momento a Bíblia falar de sábado, incluindo na vida de Abraão e tantos dos outros patriarcas. Certo. Mas quando entra Moisés na história, parece que as coisas acabam mudando. E se a gente for para o livro de Êxodo, no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, vamos lá abrir a Bíblia. Êxodo no capítulo 20, versículo 10 ou versículo 9. Vamos ver que aquele mandamento que foi criado no momento da criação não é iniciativa do homem. O sábado não começou com o povo de Israel na saída do Egito, começou na criação. É algo que Deus criou para todo homem, apesar de que as perspectivas do modo como analisamos o sábado vai diferir da conveniência teológica ou do parecer de cada seita religiosa ou de cada igreja, se assim podemos chamar. Mas o sábado foi criado na semana da criação. Lá ainda não havia judeu, não havia angolano, não havia africano. Lá só havia os primeiros homens, Adão e Eva. E são esses homens que guardaram em primeira instância o sábado. Quando a gente vai para Êxodo, no capítulo 20, do versículo 9 até a 11, vamos entender o seguinte. Do versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Poderíamos nos perguntar por que Deus nos mandou lembrar. Parece que ali alguém havia se esquecido. Ok. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está debaixo das tuas portas. Porque em 6 dias fez Deus, o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou da sua obra. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui nós conseguimos encontrar mais ou menos um intercâmbio, o modo como o sábado está ligado à criação. Porque ainda que não nos dissessem que o sábado foi criado na semana da criação, lendo o versículo 11, nós poderíamos entender a ligação que o sábado tem com a criação. Porque aqui não diz simplesmente descansa, mas no versículo 11 nos dizem que em 6 dias fez o Senhor. Conseguimos verificar que o sábado está ligado à criação, não só do próprio dia de descanso em si, mas de todas as outras coisas. Então o sábado nos faz lembrar o Deus que nos criou. É um sinal, ou seja, é um stop que nos faz lembrar que um Deus nos criou em 6 dias. Agora vamos tirar um bocadinho, vamos analisar um bocadinho essa questão mesmo de semana, se Deus criou os céus e a terra em dias literais ou em dias simbólicos. Porque se chamamos já no nosso debate os nossos irmãos da Testemunha de Jeová, não estamos aqui a destinar o caminho de ninguém, estamos a analisar as doutrinas de cada igreja. Eles vão dizer que essas semanas que foram mencionadas na criação não são literais, são simbólicas. Porque a Bíblia nos diz, segundo
segundo a Bíblia, podemos ter o entendimento de que um dia pode ser analisado como um ano e um ano pode ser analisado como um dia. Mas será que foi isso que foi avaliado na criação? Será que as coisas não foram criadas tendo em conta os dias sucessivos das semanas como temos até aqui? De 24 horas. De 24 horas. Eu diria que não. Foram dias literais. O dia efêmero. Ou seja, o dia, como é que poderíamos chamar? O dia que é composto pela parte da noite e a parte do dia mesmo assim dominado pelo sol. Porque se o sábado fosse, ou seja, se as coisas fossem criadas tendo em conta a análise, a perspectiva de anos, ou seja, de 1000 anos, quanto tempo Israel demoraria para guardar pelo menos um sábado? Quer dizer, eles passariam 6.000 anos, depois é que guardariam o primeiro sábado. Porque se tivéssemos em conta essa analogia de que 1000 anos, um dia, passaria primeiro 6.000 anos, guardariam um sábado. Passaria novamente 6.000 anos e guardariam outro sábado. Mas não é isso que vemos no povo de Israel. Tendo em conta a perspectiva de que o povo israelita guardava o sábado depois de 6 dias, e esse sábado é o sábado que advém da criação, nós conseguimos entender que o sábado foi criado em 6 dias literais. E o povo de Israel guardava o sábado também em 6 dias literais. E depois, o modo como o sábado foi levado assim em consideração, até antes da vinda de Jesus Cristo não havia problema, porque até ali todos tinham em concepção de que o dia a ser guardado era o sábado. Nesse dia eles se reuniam nas sinagogas, nesse dia eles descansavam e guardavam até alguns com extremos, até alguns como o mandamento dizia e outros levavam a extremos. Mas quando Jesus Cristo entra na história, parece que já começamos a ver mais ou menos as rédeas já começaram a ir para lados diferentes, porque Jesus Cristo, enquanto curava no sábado, parece que os fariseus olhavam para a cura numa perspectiva diferente como Jesus Cristo olhava. As pessoas que estavam ao redor olhavam também numa perspectiva diferente, no modo como Jesus Cristo olhava, porque eles questionavam sempre: como é que Jesus Cristo está a curar no sábado? Não é pecado fazer esses tipos de trabalho no sábado, mas a cura nunca foi pecado. Fazer trabalhos espirituais, até mesmo no antigo Israel, nunca foi pecado, nunca foi errado. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de 1 de Samuel, 1 e 2 de Samuel, 1 e 2 de Reis, vamos encontrar um episódio em que Davi, até esse texto é mencionado até no Novo Testamento, que não vistes o que fez Davi, tendo fome, comeu os pães da proposição, que era lícito simplesmente aos sacerdotes. Vamos encontrar muitas coisas que se faziam no sábado, mas eram levadas do ponto de vista espiritual. Uma curiosidade: dentro do santuário terrestre existia a mesa dos pães, onde tinha 6 a um lado e 6 a outro. Aqueles pães eram feitos no sábado. Ok. É uma curiosidade, depois podem ir fazer uma investigação muito profunda mesmo. Os pães que eram colocados na mesa da proposição eram feitos no sábado. Ou seja, os pães que iam se comer hoje, por exemplo, nesse sábado porque nunca podia faltar pão. Mas aqueles pães que ficavam na mesa da proposição eram feitos no sábado. É só para notar que a questão de fazer coisas boas em função ou tendo em conta a perspectiva espiritual nunca foi errada. Não foi Jesus Cristo que começou com isso. O farisaísmo, tendo uma perspectiva já de apostasia, é que entendiam mal Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nunca esteve em contradição com a lei, Jesus Cristo nunca esteve em contradição com o Pai, e Jesus Cristo nunca trouxe uma perspectiva diferente do que os antigos profetas já traziam. É só para analisarmos até aqui. Mas depois de Jesus Cristo, nós vamos entender que o modo como o sábado foi sendo analisado já começou a mudar. Porque existiam aquelas pessoas que olhavam para Jesus Cristo como um quebrador do sábado, como alguém que veio quebrar a lei, até porque ele já disse que eu não vim cuidar, não que desde que vinha anular a lei, mas cumprir. Jesus Cristo nunca veio anular nenhuma lei. Mas, quando Jesus Cristo entra na história, o modo como o sábado começou a ser avaliado já mudou absolutamente. Mas eu afirmo, segundo a Bíblia, que Jesus Cristo também não anulou o sábado. Tanto que se a gente for para o Novo Testamento, no livro de, pode ser Lucas, Mateus, fala da... Agora entramos na igreja. Assim mesmo, estamos na igreja. Quanto ao povo de Israel não há dúvida, porque eles guardavam o único sábado e não há problema. É só abrirmos Lucas no capítulo 23, no versículo 53. Vamos entender que durante a crucificação de Jesus Cristo, no versículo 53, o que é que a Bíblia nos diz? E
voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. É isso que a Bíblia nos diz. Mas uma pergunta poderíamos nos fazer é, se o Jesus Cristo, muitas das igrejas, sobretudo as evangélicas e os blocos separatistas, defendem que esse Jesus Cristo que vinha anular o sábado, como é que aqui, ainda depois da sua morte, mulheres continuam guardando o sábado e ainda aparece a palavra conforme o mandamento? Isso não se estendeu simplesmente para Jesus Cristo. Vamos para Atos, no capítulo 13. Vamos ver um relato de Paulo e Barnabé. Depois em casa, com mais calma, depois podemos voltar a ler o texto com mais calma, mas como é só para apresentar, vamos ler simplesmente o versículo 41 e 42 de Atos, no capítulo 13, versículo 41 e 42, podemos ler até o 43. Diz assim: Vede, ó desprezados, e espantai-vos e desaparecei, porque espero uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. Aqui nós conseguimos entender que Paulo fez um sermão muito poderoso e as pessoas queriam ouvir o mesmo poder assim no sermão de Paulo. E eles pediram a Paulo que no próximo sábado lhes fosse dito as mesmas palavras. Agora aqui podemos entender, se Jesus Cristo vinha anular o sábado, como é que essas pessoas disseram a Paulo que lhes dissesse a mesma coisa? É porque elas tinham em mente que elas reuniam-se no sábado nas sinagogas. Agora vamos para as igrejas atuais. O que aconteceu? Isso porque essa quer dizer, a defesa de quase todas as igrejas evangélicas. É a perspectiva histórica. Vamos entender a perspectiva histórica de como é que mais ou menos o sábado foi verificado nos 3 primeiros séculos, porque é ali onde vamos encontrar os pais da igreja. Eu gostaria de mencionar alguns principais que são tidos como os principais pais da igreja e a defesa que são a defesa de quase todo o seu evangélico vem deles. Antes eu gostaria de dizer o seguinte: relativamente a essa questão de observância do sábado, poderíamos dividir a igreja em 3 grupos. Aqueles que acham, entendem e pensam que, segundo a Bíblia, o sábado deve ser guardado da mesma forma que era guardada no antigo Israel, ou seja, guardam o sábado do mesmo modo que o antigo Israel guardava. Aquela pessoa que atribui a solenidade do sábado ao primeiro dia, tendo como base, tendo como arcabouço a ressurreição de Jesus Cristo, eles acreditam que toda a solenidade, figurativamente, foi transferida do sábado para o domingo. E aquelas pessoas que acreditam que não existe nem sequer nenhum sábado. Hoje já não existe nenhum dia que deve ser levado com tanta seriedade. Hoje já não existe nenhum dia que deve ser levado com tanta seriedade, nem o domingo, nem o sábado. Tem a perspectiva que era tida no antigo Israel. Agora, qual é a posição que eu defendo? Eu defendo que o sábado deve ser guardado ainda. Tanto as igrejas atuais como a antiga devem guardar o sábado, porque isso é lei. Foi escrita na pedra. É algo que é escrito na pedra, não se desfaz assim de brincadeira. Até porque algumas pessoas vão embelezar. Não, é figurativo, se cumpriu. Agora, a perspectiva, Jesus Cristo disse que vinde a mim todos os que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus Cristo é o sábado, ele é o descanso. Tendo Jesus Cristo, não precisamos guardar mais nada, mas isso não é bíblico. A Bíblia nos diz que o sábado é mandamento, precisa ser guardado. Pois já sei que vamos rebater. Vamos analisar mais ou menos como é que o sábado foi tido nos primeiros séculos. Dentro da ideia da igreja primitiva, os pais da igreja, vamos encontrar Justino Mártir, vamos encontrar Dionísio de Corinto, Bardesanes de Edessa, vamos encontrar Orígenes, vamos encontrar Cipriano de Cartago, Pedro de Alexandria e tantos outros pais da igreja que poderíamos aqui mencionar. Mas eu antes... Esses defendiam o sábado? Esses vamos analisar agora. Porque existe poucos textos que a comunidade evangélica poderia utilizar para, quer dizer, validar a anulação do sábado, que eles têm como argumento os pais da igreja. Porque já que as nossas igrejas derivaram da igreja primitiva, se os pais da igreja estudaram e entenderam que o sábado não precisa ser guardado, todos os pais da igreja chegaram nessa concordância, então não precisamos mais guardar o sábado, mas vamos analisar alguns pontos desses pais da igreja. No 3º século depois de Cristo,
existia um livro muito famoso que considerava-se como Constituições Apostólicas, acho que sabem muito bem isso. No terceiro século depois de Cristo, no período da Igreja Primitiva. Dentro da Constituição Apostólica, eu depois posso partilhar com qualquer um que está a ouvir, os ouvintes lá em casa, ou os meus colegas de painel e nosso moderador. Dentro da Constituição Apostólica, já não é mais Jesus Cristo, não é mais Paulo, é a Igreja Primitiva. Dentro da Constituição Apostólica estava escrito o seguinte: deve-se guardar o sábado, e eles ainda consideravam o sábado como o memorial da criação, e o domingo deve ser reverenciado, e este é o memorial da criação. Dentro da Constituição Apostólica ainda se defendia que o sábado era santo e era mandamento. Essas constituições apostólicas datam do terceiro século depois de Cristo. Justino Mártir, o que ele defendia? Qual era a posição dele? Eu ainda acho que um dos mais confusos dentro dessa questão de sábado, eu considero, dentro dos pais da igreja, e considero dois confusos relativamente à avaliação do modo como o sábado devia ser guardado. O primeiro é Justino Mártir. O que Justino Mártir acreditava? Ele defendia que o sábado começou a ser guardado depois de Moisés. Ou seja, antes de Moisés não existia nem sequer nenhum sábado, não se guardava sábado. Para mim ele é confuso, porque isso não é bíblico. Tem coragem. Um sábado que começou a ser guardado na criação. Adão e Eva guardaram o sábado porque era um memorial da criação e Deus ordenou que eles descansassem no sábado, tal como mandamento. Como é que Justino Mártir vai nos dizer que o sábado começou a ser guardado simplesmente depois de Moisés e que o sábado começou a ter validade simplesmente depois de Moisés? Isso quer dizer uma autêntica confusão, não faz sentido, não é bíblico. Outro cara que eu considero como confuso é Tertuliano. Tertuliano, ele escreveu em 200 anos depois de Cristo. Ele defendia, em algumas das suas abordagens, depois vou partilhar toda a apologia de Tertuliano. Em algumas partes ele defendia que não, o sábado era para ser guardado, segundo o mandamento. Em algumas vezes atribuía a solenidade ao domingo, que o domingo agora precisa ser guardado. Nós somos cristãos, não, mas precisamos guardar o sábado foi abolido. Não podemos nos prender aos rituais antigos. Ele defendia toda essa coisa que não tem nenhum embasamento bíblico. Então, Tertuliano também não tem uma base sólida, considerado este como pai da igreja, que poderíamos nos apoiar para defender se o sábado precisava ser guardado ou não. E outro detalhe que poderíamos mencionar é mais ou menos o testemunho de Irineu. Olha só um detalhe muito importante. Irineu é o pai da igreja. E ele escreveu isso num livro muito importante, um dos seus livros mais importantes, que é Contra as Heresias. Esse é o título do livro bem famoso. Livro muito famoso. Ok, olha o que Irineu disse no seu livro. Jesus Cristo não pecou ao curar no sábado, pois a lei não encontra isto. O decálogo é hoje uma obrigação para o ser humano. Ele escreveu isso no livro Contra as Heresias. Quem está a falar isso é um pai da igreja? É alguém da igreja primitiva. Ele que está a falar isso, ele ainda acreditava que o sábado precisava ser guardado e o decálogo constituía sempre uma obrigação de todos os cristãos. Ele mencionou a palavra hoje no livro Contra as Heresias. Poderíamos citar tantos outros pais da igreja, mas eu gostaria de terminar essa questão da igreja primitiva da seguinte maneira. Não existe um consenso claro do modo como o sábado era tido dentro da igreja primitiva. Não existe um livro sólido, as apologias dos pais da igreja não nos dizem algo assim tão sólido, que mostra que o sábado na época da igreja primitiva não era mais guardado. Porque se mencionarmos um bocadinho, por exemplo, quando a gente vai para Dionísio, que era bispo de Corinto, no ano 170 depois de Cristo, ele ainda dizia que eles guardavam o primeiro dia em controvérsia com um grupo que ainda continuava guardando o sábado. Então, dentro do período da igreja primitiva, desde o terceiro século depois de Cristo, até mais ou menos o período de Calvino, de fundador do protestantismo, o expoente máximo, Lutero, não existia ainda um consenso assim claro de que o sábado foi abolido. Então essa ideia errônea, descabida, de que os pais da igreja que começaram a guardar o domingo em vez do sábado, não faz sentido, porque está ali. Irineu, no seu livro Contra as Heresias, ele ainda dizia que o decálogo dos mandamentos ainda era uma obrigação para todos os cristãos hoje,
Justino Mártir era um confuso. As constituições apostólicas defendiam que ainda o sábado precisava ser guardado e era um mandamento obrigatório. Essas constituições apostólicas datam do 3º século depois de Cristo e tantos outros pais da igreja que poderíamos aqui citar, mas a brevidade do tempo não nos vai permitir. Com isso eu posso concluir o seguinte: dentro do período do povo de Israel, da sua caminhada, eles guardaram o sábado bíblico, o sábado que eles deveriam descansar depois de 6 dias de trabalharem. Jesus Cristo não aboliu nenhum sábado, porque após a sua crucificação, ainda Maria e outras mulheres foram descansar conforme o mandamento. No tempo de Paulo, enquanto ele realizava as suas trajetórias, existiam ainda pessoas guardando o sábado. No período da igreja primitiva, com esses todos os expoentes, todos esses pais da igreja, existiam ainda pessoas guardando o sábado. Mas a pergunta é, foi abolido ou não? Não foi abolido. A Bíblia não dá a essa autoridade. E o seu evangélico vai trazer tantos outros textos de Romanos, 2 Timóteo, o livro de Gálatas, vão interpretar esses textos segundo a sua própria visão e vão dizer que o sábado foi abolido, mas não foi segundo a Bíblia, infelizmente. É maravilhoso te ouvir, mas o tempo quase já foi, mas queria só que tirasse pelo menos 5 minutos para esclareceres aos nossos ouvintes, né, como é que deve se guardar o sábado. Citaste aqui três divisões que pode haver na igreja, né, 3 grupos. Yeah. E como é que poderíamos guardar o sábado? Como é que a igreja deve guardar o sábado? Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar que o sábado não salva ninguém, não vai levar ninguém para o céu, não torna alguém mais especial aos olhos de Deus do que uma outra pessoa. Alguém que se considera adventista e pensa que guardando o sábado é melhor que um cristão católico, um cristão evangélico ou alguém pertencente de qualquer um outro bloco do cristianismo está mal enganado. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, é isso que a Bíblia nos apresenta. No Antigo Testamento não foi ninguém que foi salvo por guardar sábado, então o sábado não salva ninguém. Nós guardamos a lei, eu guardo o sábado porque guardo qualquer outro mandamento. Eu não adulteraria, não adoraria a imagem, porque todos esses outros mandamentos fazem parte da Bíblia. E se eu sou cristão, devo guardar os ensinamentos bíblicos. Então eu guardo o sábado segundo o que Deus ordenou, porque não existe uma parte da Bíblia que é mais importante do que a outra. A Bíblia é entendida como um todo. Então eu guardo o sábado segundo o que Deus me mandou. É só ler Êxodo. Mas devemos ter em conta o que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse: é por consequência lícito fazer o bem no sábado. Se alguém tiver a padecer necessidade por conta de uma doença, eu compro medicamento, ajudo, socorro aquela pessoa. Porque Jesus Cristo disse: é por consequência lícito fazer os bens no sábado. Todos aqueles bens que são considerados como espirituais e que não lesam os princípios bíblicos, eu faria muito bem. Se o Bartolomeu tiver a passar mal, eu não sou extremista, não vou te deixar sozinho, porque hoje é sábado, eu te ajudaria, porque por consequência é lícito fazer o bem no sábado. Acontece que dentro dos sabatistas existem também 2 grupos. Tem aqueles que guardam o sábado lunar, que tem aquela perspectiva de dia por ano, e tem aqueles que guardam o sábado como uma perspectiva semanal, ou seja, depois de 6 dias passarem, o sábado deve ser guardado. Tem aqueles que guardam o sábado do ponto de vista lunar, porque dentro da geografia nós podemos entender que os anos podem ser avaliados mediante o Sol, mediante a Lua. E apesar de que a geografia, a Lua é utilizada mais para medir os meses, mas também existe o ano lunar. O povo de Israel guiava-se pelo calendário lunar. Não necessariamente. O povo de Israel guiava-se segundo aquilo que o Gênesis diz. Vamos só analisar o que a Bíblia diz. Os historiadores não dizem que o povo de Israel... É mentira, eles não têm bases. Ok, vamos só analisar o que o Gênesis diz. Quando Deus criou os luminares. Certo. Vamos ler Gênesis. Vamos ler Gênesis no capítulo 1. Quero só pegar um versículo para não nos demorarmos muito. Onde Deus criou. Está aqui. E disse Deus, versículo 14: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para alumiar a terra. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Então nós conseguimos entender que a perspectiva de contagem do tempo do povo de Israel é a bíblica, utilizavam o sol e a lua. O sol era utilizado para governar o dia, para contar os dias,
e a lua era utilizada para contar os anos e meses. Então essa é a perspectiva que o povo de Israel tinha. O sábado deve ser guardado mediante a orientação de Deus, Êxodo 20, lembrando sempre do padrão correto que Jesus Cristo nos ensinou de como é que devemos guardar o sábado, que é por consequência lícito fazer os bens no sábado. O povo de Israel não tinha essa perspectiva, eles guardavam mal, mas Jesus Cristo trouxe uma perspectiva muito correta de olharmos para o sábado. Então, eu acho que, quer dizer, em gesto de introdução, poderia terminar por aqui. É introdução grande. É grande. Ok, está bem. Ok, ouvimos o Gabriel relativamente à sua abordagem à questão do sábado. Contou basicamente o início do sábado, depois falou as bases do Antigo Testamento, nos levou até o Novo Testamento e depois nos trouxe também uma perspectiva histórica, falando um pouquinho dos pais da igreja. Só não nos falou quando é que então a igreja começou a se corromper, mas acho que é lá no 3º século, né, Gabriel? Assim mesmo. E lá no 3º século é que se calhar foi se corrompendo, as pessoas foram abandonando o sábado, mas ele mostrou certas bases que mostram que Cristo Jesus na sua vida guardou o sábado. Depois de estar na sepultura, os seus discípulos guardaram o sábado e mesmo ressuscitando também guardou o sábado. Ok, agora vamos ouvir o Dr. Salvador, vai trazer a sua abordagem, a sua perspectiva bíblica e vai nos esclarecer aquilo que foi já a sua pequena introdução, que vai defender que o sábado não deve, portanto, ser guardado nos dias de hoje, tal como foi guardado no Antigo Testamento. E sem mais demora, o Dr. Salvador tem a palavra. Obrigado. Como já disse na minha introdução, estarei a dar sequência sobre esse mesmo assunto e estarei aqui a defender, portanto, uma tese bíblica sobre a doutrina do sábado, ou seja, estaremos a apresentar uma análise bíblica, não uma análise talvez que eventualmente possa estar influenciada por um outro sistema religioso, ainda que isso seja quase que inevitável, mas desde muito tempo, antes de nós analisar um elemento, nós precisamos ter um ponto de partida. Então, com base nisso, o meu ponto de partida será a Escritura. À luz da Bíblia Sagrada, e como muito bem tem sido apresentado pelos grandes sábios, já dizia Aristóteles, e Santo Tomás de Aquino reitera essa mesma palavra, que é próprio do sábio ordenar. Então, para que nós venhamos a ordenar corretamente esses aspectos, nós precisamos ir na própria Escritura Sagrada, como muito bem o meu companheiro aqui de painel fez referência, que a palavra sábado é uma palavra de origem hebraica que significa sabá. O significado simples dessa palavra significa repouso, né, ou descanso. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós precisamos analisar aquilo que é o sentido do texto, ou seja, o sentido da palavra. Então, nós começamos com a nossa reflexão, né, com o Gênesis capítulo 2, onde o texto sagrado afirma que Deus descansou no 7º dia e abençoou aquele dia, né? Então, de acordo com a palavra de Deus, eu queria aqui apresentar esse primeiro passo. Qual é o significado do sábado nas Sagradas Escrituras? Dentro da Bíblia Sagrada, principalmente no texto em que nós fazemos a leitura, o sábado, ele tem um sentido simbólico. Quando, por exemplo, nós vamos ler em Gênesis capítulo 2, vamos ver que o sábado, esse repouso, esse descanso, ele aponta para algo superior a que os judeus entendiam, certos judeus, certos fariseus, né, antigos religiosos da era de Cristo e até alguns saduceus. Tanto que esse pessoal, os sábados, comumente se encontravam nas sinagogas para adorarem ao seu Deus. À luz da Bíblia Sagrada, o sábado, aqui em Gênesis capítulo 3, ele deve ser entendido com base naquilo que o autor se propõe a apresentar. O que o meu companheiro aqui vai concordar comigo é que Deus não se cansa. Assim mesmo, Isaías diz. Certo. Então, esse sábado aqui do Gênesis capítulo 3, já conseguimos entender que se Deus descansou nesse sábado, o objetivo não é porque ele esteve cansado. Assim como os seres humanos tinham que trabalhar durante 6 dias, e no 7º dia eles deveriam descansar de todas as suas obras. Nem o boi, nem os filhos, nem o estrangeiro tinham que fazer qualquer atividade corpórea ou física nesse dia. Se nós partirmos do pressuposto de que o sábado aqui não se refere, portanto, a alguém que esteve cansado, afadigado, ele queria descansar um pouco, então vamos conseguir entender que aqui há um sentido maior.
existe um sentido maior. E a tese que eu aqui quero apresentar é que o sábado é simbólico. Não estamos a falar de algo simbólico, estamos a falar de algo que aponta para algo maior, para algo transcendental. Aqui em Gênesis capítulo 2, conforme nós fazemos a leitura, né, diz, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Então Deus aqui, no sétimo dia, ele termina de fazer todas as suas obras, ele abençoa esse dia, ele santifica e, portanto, aquilo que eu tenho defendido, que é a tal dita de dimensão edênica. Ou seja, aqui nós estamos diante de um texto que está nos ensinar a guardar o sábado. Por exemplo, um mandamento, a pessoa do sétimo dia tem que guardar. O objetivo do autor nessa passagem é trazer uma afirmação, que Deus guardou o sábado, Deus abençoou o sábado. Então, esse texto nos apresenta as três dimensões edênicas, que a primeira delas começa aqui no Jardim do Éden, esse sabá. O sabá, na perspectiva bíblica, significa uma dimensão de alegria, de descanso, de festa, de paz e, portanto, é um Éden. O sábado tem esse pendor, por isso que eu vou defender essas teses. Quando Deus inaugura esse dia, por isso que quando nós vamos na Sagrada Escritura analisar aquilo que, portanto, é o sentido, o significado do sábado, nós vamos notar que o sábado foi criado por causa do homem. Tanto que o sábado não é algo que precede o homem. Vamos só aqui em Marcos, por exemplo, vamos notar a razão de Deus, portanto, ter dado esse dia. Né? É uma bênção. O sábado, à luz da Sagrada Escritura, é uma bênção que Deus deu aos seres humanos, né? A raça humana. Nós sabemos que quando estamos a falar de ser, estamos a falar de uma única raça. Okay. Marcos capítulo 2, versículo de número 27. Ele diz assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Antes do homem existir, não existia sábado. Ainda que existem alguns que dizem que o sábado é eterno, etc. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo nos diz, o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, Deus criou o sábado para servir de bênção para o homem. Por isso que eu repito a minha primeira tese, de que o sábado tem esse símbolo de apontar para uma dimensão edênica, de prazer, de alegria, e etc, etc. Então, o sentido do sábado aqui é que Deus aqui estava a apresentar ao povo de Israel de que ele habitaria no meio do seu povo, numa dimensão de alegria, de paz, de felicidade. Tanto que, antes do pecado, os homens poderiam até trabalhar, mas não se cansariam, porque o cansaço, a fadiga é consequência do pecado. Na dimensão edênica, ou na dimensão sabática, em que Adão e Eva se encontravam, não havia cansaço, não havia fadiga. Então, esse sabá, que muitas vezes nós reduzimos, portanto, o símbolo, a grandeza, o brilhantismo desse princípio bíblico, por questões talvez muito simples, de trabalhar de segunda a sexta, está cansado, descansa, etc. E até alguns falsos religiosos gostam de se acomodar nesse dia, né? Aqueles que já não gostam de trabalhar, sim, eles ficam muito felizes para fazerem coisas não muito convenientes neste dia. Mas, esse é o primeiro ponto, as três dimensões edênicas. A três dimensões sabáticas, podemos até dizer dessa forma. A primeira dimensão sabática está aqui em Gênesis, antes do pecado. Então, Adão e Eva viviam bem, e etc, etc. Depois de um tempo, nós temos lido na Sagrada Escritura que esses dois homens pecaram. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Ou seja, quando Adão e Eva pecam, eles saem dessa dimensão edênica. Tanto que eles são expulsos do Jardim do Éden. Aquele momento de Deus lhes visitar, aquele momento de alegria, de repouso, de paz, de festa de alegria, por conta do pecado, nossos primeiros pais, perde-se essa primeira dimensão. E quando essa dimensão se perde, né, nós já vamos notar aquilo que é o embrião do Evangelho, né, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus certamente suscitaria uma descendência do filho da mulher, seria a nossa descendência, né? Está lá em Gênesis. E você vê que Deus também mata um animal para simbolizar o cordeiro que viria. Então, eles são expulsos do Éden. E quando eles são expulsos do Éden, nós notamos já um momento de dor, de tristeza, de fadiga, de sofrimento. Eles saíram daquela dimensão edênica. A segunda dimensão edênica que nós vamos analisar na palavra do Senhor, nós conseguimos encontrar isso lá no livro de Êxodo. O povo de Israel sofreu durante
mais de 400 anos no Egito. Angústia, sofrimento, fadiga, tortura, um sofrimento jamais visto. Naquele contexto de tanto sofrimento, Deus se propõe em fazer uma aliança com o seu povo. E dentro daquela aliança, Deus traz de novo uma restauração. E dentro dessa restauração, vamos ver que Deus dá de novo o sábado como sinal entre ele e o povo de Israel. Por que do sábado? Porque o sábado apontava para essa dimensão de repouso, de paz, de alegria, de festa, diante, portanto, da presença do Senhor. Então, a segunda é essa, a segunda dimensão edênico-sabática. O sábado, quando perde-se lá, eles perderam, portanto, esse prazer, essa alegria de viver nessa dimensão sabática, comunhão com Deus, alegria, repouso, paz, perderam. Já em Êxodo, conforme o meu companheiro aqui fez referência, vemos que no Êxodo capítulo 20, versículo 8, Moisés traz a memória ao povo de Israel, lembra-te do sétimo dia para o santificar. Por que santificar o sábado, por exemplo? Se nós formos aqui no livro de Levítico, Levítico capítulo 23, vamos analisar que o sábado é um dia festivo, que Deus já estava preparado, ou seja, como se fosse algo pedagógico para algo maior. Em Levítico 23, o sétimo dia mesmo que muita gente tem defendido, ele aqui nos apresenta já o símbolo, como é que deverá ser, portanto, essa festa, porque o sábado é festa. O sábado é um momento de descanso, de festa, de alegria, de adoração. Ele diz assim, depois vamos chegar aí. Diz assim, depois falou, Levítico 23, né, verso 1 ao menos até o 3, assim. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhuma obra farei. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Ele aqui traz a ideia do sétimo dia, que também fazia parte das festas. O sábado, a Páscoa, a festa das primícias, a festa o dia da expiação ou a festa da expiação. Nessa passagem, nós conseguimos identificar que o sábado, na mente de um judeu, era um dia festivo, era um dia de celebração. Por que dessas festas? Qual é o fim último do sábado? Para mim já tenho ainda uns minutos, concluir a minha primeira parte. Depois na segunda parte vou apresentar porque que o sábado como, portanto, um dia da semana já não é mais necessário que seja observado como muitas pessoas têm defendido. Nessa passagem, Deus estava querendo uma pedagogia, que estamos portanto, a entender a pedagogia do sábado. Esse dia que o povo de Israel guardava, que eles festejavam, eles se lembravam de que nós éramos escravos, nós estávamos acorrentados na escravidão do Egito, nós éramos presos de Faraó e não só. Mas Deus nos libertou e nos deu repouso. Deus nos libertou e nos deu alegria. Tanto que as festas solenes, essas festas que não deveriam, todas as festas solenes não deveria se fazer nenhum trabalho. No dia da Páscoa não se deveria trabalhar, e etc, etc. Por que disso? Porque apontava para uma dimensão edênica, uma dimensão de paz, de alegria, de redenção. Com base nisso que eu coloco aqui numa primeira fase, já conseguimos notar a pedagogia do sábado. O que Moisés introduz? O livro de Gênesis, mostrando que Deus santificou aquele dia, Deus abençoou. E Cristo mostra que o sábado foi feito para abençoar o homem. É uma bênção que aponta para essa dimensão edênica, de paraíso, de uma vida feliz, de uma vida plena. Então, essa aqui é a segunda dimensão sabática, que está aqui, quando Deus liberta o povo de Israel, rumo, portanto, a Canaã Celestial. Mesmo a Canaã Celestial apontava também para uma dimensão idêntica. Tudo essas promessas, o pacto, a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E o sinal deste pacto entre Moisés e, portanto, Deus era o sábado. Agora, eu vou entrar na terceira dimensão idêntica, ou a terceira dimensão sabática, que, portanto, nos apresenta um elemento muito central. Ou seja, qual é o fim último do sábado? O que esse sábado, quando um judeu, no sétimo dia ele descansava, celebrava, se alegrava no Senhor, ele lembrava, o que ele lembrava? Que eram escravos e eles foram libertos por um Deus Todo-Poderoso. O que Deus estava a criar? Qual é o sentido último do sétimo dia? O sentido último do sétimo dia, à luz da palavra de Deus, era direcionar o povo de Deus para algo maior. O que é esse algo maior? A redenção, a cruz de Cristo, a salvação em Cristo Jesus.
Ou seja, o sábado, desde muito tempo, apontava para a obra maior, para a obra gigantesca e eterna, que é a obra da salvação em Cristo Jesus. O sétimo dia era uma festa que apontava para a obra da redenção. Então, aqui no livro de Colossenses capítulo número 2, o apóstolo Paulo, que é um judeu ferrenho, um homem estudioso, conhecedor de todos os tipos de sábado que havia outrora, ele aqui vai nos apresentar o sentido de todos os sábados que havia outrora, mostrando que todos aqueles sábados apontavam, eram sombra, apontavam para algo maior. Que é o que esse algo maior? Ele vai nos responder, porque nós temos que ouvir o que é que a Bíblia interpreta as Escrituras, né? Sim. Paulo aqui mostra o seguinte, em Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue, ou ninguém vos condene, ninguém vos deve acusar pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Você vê que sábado está no plural, porque havia muitos. Ele coloca todos os sábados e coloca no mesmo balaio. Ainda que há pessoas que vão dizer que aqui está falando só de outros sábados, aqui não está falando do sábado semanal. Sim. Mas aqui o sábado coloca no plural. Ninguém vos julgue mais, porque é pelas festas, pelas luas novas, pelas comidas, e pelos sábados, que é do sábado semanal, qualquer tipo de sábado, como disse no começo, o sábado tinha um fim último. Apontar para a obra da cruz, apontar para a salvação, apontar para a doutrina da redenção. E ele responde no 18, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, todos os sábados que Deus foi dando ao povo de Israel, ao seu povo ao decorrer dos anos, tinham um fim último. Eram sombras, era imagem. Quando aquilo que é real apareceu, já não tem mais nenhum impacto. Então, quando o povo se festejava, se alegrava, Deus nos libertou. Por isso que nós temos entendido que a igreja de Cristo atualmente é uma espécie de Israel espiritual. O que é o pecado significa o deserto, né? Éramos escravos do pecado. Mas em Cristo Jesus nós fomos libertos do pecado. Então, Paulo mostra que todos os sábados acabaram na cruz de Cristo, acabaram no Calvário, ou seja, foram consumados, portanto, na cruz do Calvário. Então, o sentido, o fim do sábado, à luz da Bíblia Sagrada, é esse, apontar no corpo de Cristo, como diz Paulo, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então esse é o ponto. O sábado tinha esse fim. Agora, para que nós venhamos a estar no verdadeiro sábado, na verdadeira dimensão edênica, nós precisamos estar em Cristo. Por isso que Cristo disse, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E encontrei descanso para vossas almas. O sábado apontava para um fim espiritual, um fim maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, como entrar no sábado, na nova aliança? Como guardar o sábado, estar em Cristo? Crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como conclusão nesse primeiro ponto, queria colocar o que eu entendo, né, como significado do sábado. O que o sábado apontava, o sábado, as festas, a circuncisão, as luas novas, todo tipo de atividade de festa que havia, ela apontava para o Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Sacrifício, apontava para aquilo, todo tipo de sábado, etc, etc. Então, essa é a minha primeira colocação, que queria aqui apontar relativamente ao sábado. Então, conforme muita gente tem se perguntado, e essa tem sido uma das pautas principais de muitos movimentos, a questão do sábado. Ou seja, há pessoas que para eles o centro da Bíblia é o sábado. E há muita gente que entende assim, ainda que o meu companheiro de painel tem um certo equilíbrio, e não beirou esse fanatismo que muita gente tem beirado. Para eles, se você não guarda o sábado, estás perdido. Estás perdido. Isso é algo triste, lamentável. Mas é muito importante fazermos aqui uma análise hermenêutica relativa ao sábado. A palavra hermenêutica significa interpretação. Então, dentro desse contexto, para que nós tenhamos uma interpretação correta sobre o sábado, nós precisamos fazer um estudo bíblico e posteriormente vamos entender que o sábado já não é dado como obrigação, mandamento para a igreja de Cristo, para a nova aliança. Introdução, ou seja, na Bíblia, os pactos ou alianças feitas por Deus com a humanidade são estabelecidas por meio de quê? De certas promessas e responsabilidades. Eles são fundamentais para entender a relação de Deus com o povo ao longo da história. Existem vários pactos, várias alianças que Deus foi fazendo com o seu povo ao decorrer da história. Mas eu vou aqui resumir algumas alianças principais para poupar aqui o nosso tempo.
eu começarei a apresentar a aliança de Deus, ou a dispensação de Deus para com Noé. Dentro dessa dispensação noética, né? Existe, portanto, uma relação, né? Em que Deus criou uma relação com o nosso pai, Noé, de promessas e responsabilidades. O pacto com Noé, Noé e toda a humanidade, é um pacto incondicional. Dentro desse pacto, a principal promessa que Deus apresentou a Noé é que Deus nunca mais destruirá a terra com dilúvio. Quer as pessoas pecam como não, essa promessa é incondicional, de que Deus jamais destruirá a terra com o dilúvio. E a cada dispensação, a cada pacto, havia um sinal, um símbolo. O símbolo desta aliança é o arco-íris. Boas, esse é o ponto. Então, nessa aliança, vamos notar que havia, portanto, este sinal ou este símbolo que Deus, portanto, apresentava ao nosso primeiro pai. Tanto que, na Bíblia Sagrada, nós vamos conseguir entender isso com muita clareza. A outra aliança que Deus fez, o pacto de Deus com Abraão. Abraão e seus descendentes, ou seja, Abraão e o povo de Israel. Com base nessas promessas, nós vamos conseguir, portanto, aprender também que também é uma promessa incondicional com a nação de Israel. As promessas são uma grande nação, uma terra prometida que é a terra de Canaã, e Deus cumpriu isso, e a bênção para toda a nação, ou seja, Jesus Cristo viria da linhagem de Abraão. Dentro dessa promessa, Deus prometeu a Abraão que o Messias, o Redentor, viria da sua geração. Qual foi o principal sinal dessa aliança, desse pacto? A circuncisão. A circuncisão era o sinal desta mesma aliança. A outra aliança é o pacto das obras, ou seja, o pacto mosaico. A aliança mosaica, a dispensação de Deus para com Moisés ou seu povo. Era uma aliança condicional. Tanto que você, quando você lê lá no Monte Horebe e no Monte Ebal, lá você nota, se vocês fizerem isso, vocês vão ser abençoados. Mas se você não fizer, vocês vão ser amaldiçoados. Certo, certo. Então, você nota que dentro dessa aliança, desse pacto, temos aqui todos os elementos. Agora, com base nessa aliança, o que eu quero aqui trazer como promessa principal é a bênção se obedecer à lei de Moisés e maldição se desobedecer. E qual foi o principal pacto? É o sábado. O sábado é o sinal de Deus para com que povo? De Israel. Né? O sábado é a aliança de Deus para com o povo de Israel. Esse é o entendimento que estamos aqui. O pacto de Deus para com Noé, o sinal foi o arco-íris. O pacto de Deus com Abraão, o sinal foi a circuncisão. O pacto de Deus com o povo de Israel, como mediador Moisés, foi o sábado. Tanto que você vê textos em Êxodo, Ezequiel, Isaías, mostrando que o sábado é sinal entre Deus e o seu povo. Agora, nós estamos na nova aliança. O pacto de Deus com quem? Com a igreja, ou a nova aliança, o Novo Testamento. Dentro, portanto, da nova aliança, nós temos, portanto, também esse novo pacto. Então, esse é um ponto que talvez penso que seja um dos pontos centrais, que se nós não formos a entender corretamente essa questão, vamos ter muita dificuldade de caminharmos com mais clareza à luz de Cristo. Ou seja, o novo pacto, o pacto da nova aliança, né? Está lá em Lucas, Hebreus. Com quem Deus fez esse pacto? Com o povo de Israel? Com Abraão? Com Moisés? A resposta é a seguinte. Deus fez esse pacto com todos aqueles que querem Cristo, ou seja, com todos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador. E que tipo de pacto é esse? É um pacto incondicional. As promessas são perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, um relacionamento direito com Deus por meio de Cristo e o Espírito Santo habitando nos crentes. Qual foi o sinal do pacto da nova aliança? O sangue de Cristo e o selo do Espírito Santo. O novo pacto, o pacto da nova aliança tem como sinal, como selo, o Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. Porque se nós não entendemos isso, nós vamos dizer, conforme muita gente tem dito, que o sábado é sinal de Deus para com o seu povo. Tudo bem, não negamos isso, nós somos acadêmicos, mas com que povo? Com o povo de Israel.
Também diremos, a circuncisão foi sinal de Deus com o seu povo. Mas com que povo? Com o povo que estava debaixo da dispensação abraâmica. Na nova aliança, qual é o sinal, qual é o símbolo, qual é o selo de Deus para com a igreja, para com aqueles que creem em Cristo? O Espírito Santo. Nesse contexto, já conseguimos entender muita coisa. À luz da palavra do Senhor, de que o sábado tinha um fim, que eu já disse, que é apontar para a obra da redenção. O sábado é Cristo, aponta para Cristo Jesus. Agora, por que nós somos chamados... Qual é a nossa relação com o sábado, por exemplo? A questão do sábado, à luz da palavra de Deus, você, por exemplo, analisa algo muito claro. Abraão não guardou o sábado, Noé não guardou o sábado, os patriarcas também não guardaram o sábado. Quando é que o sábado foi introduzido? Isso está claro lá em Gênesis capítulo... Aliás, é Êxodo, para a guarda, nesse caso como um sinal e para uma observação, uma responsabilidade para um povo específico, como um mandamento direto. Na Bíblia temos textos prescritivos, textos descritivos e temos mandamento. Quando a Bíblia está a descrever algo, não está a mandar. Uma coisa é eu descrever que Adão e Eva pecaram, outra coisa é eu mandar algo. Não. Quando você vê lá em Gênesis, lá tem uma descrição, que Deus descansou no sábado, não tem um mandamento. O mandamento direito do sábado aparece no decálogo, está lá em Êxodo, você faz essa leitura. Mas o sábado foi dado ao povo de Israel. Tanto que você lê, o sábado não começa, conforme muita gente tem dito, portanto, em Êxodo 20, é em Êxodo 16. Êxodo capítulo 16. Sim. Deus já dá o sábado ao povo de Israel para que eles guardassem. Eles primeiro ouviram, né? Certamente. Então, eles tinham que observar o sábado. Portanto, à luz da palavra de Deus, vamos ver o sábado no Antigo Testamento, né? O sábado no Novo Testamento. O sábado no Antigo Testamento foi observado pelo povo de Israel. Você vê várias passagens na Bíblia Sagrada que mostram sobre isso. Ou seja, Moisés foi o principal percussor ou mentor relativo a este mesmo ensino, a esta mesma doutrina. Agora, o Novo Testamento não tem nenhum texto que orienta a igreja de Cristo, os cristãos, a guardar o sábado. De Mateus a Apocalipse não tem nenhuma passagem que diz que vocês guardam o sábado, porque já não é vigente. É um mandamento que apontava para algo maior e o seu fim já se cumpriu na cruz de Cristo. Por isso que quando você lê, por exemplo, passagem em Romanos 14, você vê que Paulo relativiza, e o apóstolo Paulo não era de relativizar mandamento. Ele diz que ninguém vos julgue, né? Aliás, era assim, um crê que se pode guardar e outro crê que não, e etc, etc. Então, quando Paulo está relativizando, ele está mostrando que essas questões aqui já não tem mais peso, já não continuam, é o que caducou na cruz do Calvário. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos conseguir entender isso. Cristo disse aos seus discípulos, ide às nações e pregar o evangelho, ensinando-os a guardar tudo quanto eu os tenho mandado. Sim. Não tem no Novo Testamento nenhuma passagem que diz, guarde o sábado, não tem. O que alguns vão pegar são certos exemplos. E eu depois vou refutar já a tese que o meu companheiro aqui trouxe sobre o sábado lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 deve ser interpretado à luz do seu contexto. Os fariseus ou os judeus, até agora mesmo, eles guardam o sábado. Eles vivem segundo a religião mosaica. Eles não vivem segundo a dispensação da nova aliança, da igreja, de Cristo, não. Eles vivem com base nos princípios de Moisés. Por isso que ele tem como mestre Moisés. Eles vinham o sábado como vigente. Tanto que o apóstolo Paulo aí na sinagoga não era mostrar que eu estou agarrando o sábado, era de maneira estratégica para anunciar o evangelho. Como ele sabia que esse povo... Por exemplo, se você ires numa católica no domingo, não significa que você guardar o domingo. É de maneira estratégica para partilhar a palavra. E Paulo também fazia isso. Não vês aqui em Atos, Paulo mandou para guardar um sábado. Em Romano não tem uma passagem dizer para guardar. Se o sábado fosse um mandamento central, conforme Ellen White diz, né, que sábado é mandamento sine qua non para a salvação, realmente os apóstolos deverão falar algo sobre isso. Não existe nenhum mandamento no Novo Testamento que manda só guardar sábado nem domingo, não tem. Tem exemplo que alguns nos primeiros dias da semana se reuniam. Tem exemplo que pessoas guardavam o sábado. Exemplo de judeus. E nós não somos judeus, nós somos gentios convertidos ao cristianismo. Mas depois vamos entrar nesses todos os pormenores. Esse é o ponto que eu queria trazer. Que o sábado já não é vigente, como era vigente no tempo de Israel. A igreja de Cristo não tem como obrigação santificar nenhum dia da semana. O sábado teve o seu fim, foi cumprido na cruz de Cristo. Ele apontava para a cruz e naquela cruz o sábado foi cumprido com toda certeza. Muito obrigado pela paciência. Ok, tivemos as apresentações do Dr. Gabriel e também tivemos a apresentação do Dr. Salvador. Ouvindo já as duas partes, agora já estávamos aqui a sentir um pouquinho
como é que eu vou dizer? Tentar rebater o outro. Já vi aí o Dr. Salvador, né, em meio às abordagens do Dr. Gabriel, já estava com alguns pontos soltos que, a vontade era já mesmo de coisa, de falar. E o Dr. Gabriel, mostrou já de maneira muito clara. Alguns pontos já ficou muito admirado. E finalmente chegou o nosso momento do mata-mata. O momento de descortinar aquilo que foi mal encobertado. E de interpretar corretamente os textos mal interpretados. Então, cada premissa falsa, cada preposição mal colocada, cada argumento sem sustentabilidade vai ser rebatado nesse exato momento. Agora, como o Dr. Salvador falou há bem pouco tempo, então, para que haja mais ordem, e possivelmente o Dr. Gabriel já tem aí alguns papos na língua para atirar no Dr. Salvador. Então tenha à vontade. Quer dizer, o companheiro Salvador foi feliz na sua abordagem em alguns pontos, porém, quer dizer, toda atividade humana dificilmente isenta-se de erros. Ainda mais quando estamos a analisar questões bíblicas, porque dentro do ponto de vista teológico, podemos analisar que muitos textos são levados pela hermenêutica, mas não hermenêutica pura, mas hermenêutica por conveniência. E muitas das vezes essa conveniência depende muito bem da seita religiosa que nós defendemos. Mas nós não estamos aqui para defender seitas, estamos aqui para olhar para as coisas segundo a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? O Dr. Salvador diz que o sábado não precisa ser guardado, mas nós precisamos entender que o sábado é o decálogo, ou seja, ninguém pode se dizer obediente a Deus enquanto vai quebrando os princípios divinos do próprio Deus. E quando a gente vai, por exemplo, para Tiago, no capítulo 2, a palavra de Deus nos diz que toda pessoa que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se escravo de todos. E essa questão de trazer o sábado como algo que se cumpriu com Jesus Cristo é um bocadinho descabido da realidade. Nós precisamos saber que o povo de Israel foi guiado mediante uma didática dada pelo santuário. O santuário foi construído para guiar o povo até Cristo Jesus. E todos aqueles móveis, toda aquela abordagem que o santuário nos trazia, apontava para Cristo Jesus. E nós podemos considerar o sábado como uma festa, mas não só como uma festa. O sábado é mandamento, é lei divina. O sábado era tido como uma festa, porque se analisarmos muito bem a perspectiva da Páscoa, a perspectiva do dia da expiação, é que havia dias estabelecidos para a Páscoa. Por exemplo, o dia da expiação acontecia ao dia 10 do mês de... Passa-me na mente agora o mês, mas depois podemos confirmar segundo a Bíblia. Quer dizer que como tinha um dia estabelecido, algumas vezes o dia da expiação também calhava sábado. É por isso que o sábado em si era tido como uma perspectiva de festa, mas o sábado é mandamento, todo homem precisa ser guardado. A não ser que agora o Dr. Salvador me prove que foi abolido. Não é que não. As pessoas... Ok, à luz da Bíblia, nós não conseguimos notar um texto assim, direto, de que o sábado parou de ser guardado por imperativo de Deus. Deus não mandou que o sábado parasse de ser guardado. E o cumprimento dos sábados foram os sábados cerimoniais. Haviam tantas cerimônias que todas apontaram até Cristo Jesus. Por exemplo, quando a gente olha para os livros, quando a gente olha para os evangelhos, nós vamos ver que após a morte de Jesus Cristo na cruz, o véu do templo se rasgou. Aquele véu do templo era o local onde o sumo sacerdote espargia o sangue depois de imolar qualquer animal. Por que aquele véu se estragou? Quando João vê Jesus Cristo no templo, ele diz que és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles cordeiros que eram imolados era uma forma didática que Deus quis colocar na pessoa que o salário do pecado é a morte, e haveria um cordeiro verdadeiro, não mais esses cordeiros figurativos que haveria de morrer na cruz. E quando Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro, aparecer, não mais ninguém haveria de ser, nenhum dos pecados haveriam de ser perdoados mediante a imolação de qualquer animal, porque o verdadeiro cordeiro já chegou. Mas a vinda de Cristo Jesus não nos apresenta um imperativo assim categórico que o sábado, a partir dali, parou de ser guardado. E uma curiosidade, nós poderíamos, por exemplo, abrir Isaías capítulo 66, no versículo 22, até porque o seu evangélico já interpreta muito mal esse texto, mas vamos analisar segundo o contexto, porque quer dizer, não há texto sem contexto, porque o texto é produto do contexto. Sem o contexto não há texto. Ok. Isaías 66, versículo 22. Eu gostaria que meus companheiros me acompanhassem na leitura. Certo. Versículo 22. Olham só o que a Bíblia nos diz. É uma profecia. A palavra de Deus nos diz assim:
Só tens mais alguns segundos. Sim, vamos. Será mesmo outro texto, depois vamos ouvir o companheiro Salvador. Aqui diz assim a palavra do Senhor: porque com os novos céus e a nova terra que eu hei de criar, aqui estamos a falar já do novo céu e da nova terra após o pecado, depois do pecado ser extinguido, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim que há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá uma carne adorar perante mim. Aqui está a nos mostrar mais ou menos um padrão de adoração lá no céu, que até lá no céu o valor do sábado vai perdurar, mas não aquele sábado que o Dr. Salvador está tentando trazer aqui. Aqui estamos a trazer... Será sábado semanal no céu? É o que o texto está tentando nos dizer. Vamos ver só. De uma lua nova até a outra. Se nós entrarmos um bocadinho para o campo da geografia, nós vamos entender que as fases da lua marcam o término do mês. As fases da lua são lua cheia, lua nova, quarto crescente e quarto minguante. Apesar de que essa questão foi mudando mediante o tipo de calendário que se usa. Por exemplo, nós usamos atualmente o calendário gregoriano, mas essa questão de verificar a mudança dos meses mediante as fases da lua não começou agora. O antigo Israel também já levava então, a cabo. Agora, não vão trabalhar, vão se reunir. Essa questão, porque o sábado é eterno, a lei é eterna. E se o sábado está dentro da lei, essa lei também é eterna. Doutor. Ok, vamos terminar. Calma. Diz assim: e desde um sábado até a outro, e de uma lua nova até a outra. Aqui o texto está nos dizer, o que o texto está nos dizer, a não ser que vocês olhem para o texto de uma forma diferente e virá toda a criatura adorar a Deus. Eu gostaria de ouvir o companheiro Salvador. Muito obrigado. Então, a palavra de Deus diz que Cristo é o Messias e dentro da doutrina da Cristologia existem os três ofícios de Cristo. Cristo é rei, é profeta, ele é sacerdote. Assim mesmo. Cristo como profeta tem também outra categoria que nós conseguimos analisar nas coisas, que é que ele é mestre. E é próprio de um mestre orientar os seus discípulos, os seus alunos, no caminho correto, no caminho da sabedoria. E para um mestre sensato, equilibrado, ele não pode omitir nada que é útil para o bem-estar ou para o caminhar correto dos seus seguidores. Cristo, ele nos diz assim: por que não há base bíblica neotestamentária? O meu companheiro vai se limitar, porque enquanto ele estiver fechado na dispensação mosaica, ele não terá como interpretar o texto corretamente. Só que eu estou aqui a analisar o sábado na dispensação da nova aliança, que é com Cristo. Mas essa questão de dispensação, se analisarmos uma questão de dispensação, quem foi o precursor do dispensacionalismo? Não está ouvindo, você indiretamente você está se apoiando na abordagem, porque falar de dispensação... Vamos falar de alianças, né? Podemos falar de alianças. Sim, mas... A Bíblia trabalha com alianças. Por exemplo, vai dizer que não, o sábado começou com Moisés. Se começou com Moisés, Deus daria o sábado ali. Ele manda lembrar de quem então? O que é que Deus manda lembrar ali? Manda lembrar do que foi dado nos textos subsequentes. Agora, quem ouvidou? Quem esqueceu? Quando estamos a falar de ideia de esquecer, não esquecer, ou de lembrar, não lembrar. Lembrar pode significar rememorar, trazer a memória. Assim mesmo. E essa expressão, lembra-te, mesmo na Nova Aliança você vai ver os apóstolos. Não, mas vamos a analisar a questão do sábado. Algo que nunca foi guardado, disseste que Abraão, todos os outros patriarcas não guardaram o sábado. O sábado começou com Moisés. Certo. Agora, como é que vão nos mandar guardar vão nos mandar lembrar e guardar um mandamento que nunca foi guardado? Essa é a pergunta. Certo. Vamos responder essa pergunta. Vou só terminar o raciocínio. Sim, pode terminar. De que por que o Novo Testamento já não mostra que tem que se guardar o sábado? Então, Cristo... Bem como, desculpa, só vais continuar, bem como não anula. Porque a questão de não guardar precisa ser abolido. Certo. Você não pode só falar não. Foi abolido na cruz. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que já é lei. O sábado já era lei. Então, o Novo Testamento, trazendo um imperativo categórico como não, continua sendo lei. Porque algo que não foi abolido está em vigor. E algo que está em vigor, a necessidade de falar guarda, já está em vigor. Então, não trazendo um texto que manda abolir, é prova suficiente de que continua em vigor. Eu quero que o Dr. Salvador não só diga que não há um imperativo categórico, bem como me mostre, dentro da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras, que foi abolido. Essa é a pergunta. Certo. Já mostrei de maneira exaustiva de que o sábado foi abolido na cruz de Cristo, que era sombra, como diz que está no plural, ainda que eles dizem que era um sábado cerimonial, mas o texto não diz isso. Nós temos que ser simples com o texto. Diz sábados, está no plural. E haviam sábados semanais, sábados mensais e sábados, portanto,
anual, ou festas anuais. Então, ele coloca no plural toda aquela atividade de festa que estava em torno do tabernáculo, apontava para a obra de Cristo. Isso já Todo foi o consumado santuário em si apontava para Cristo. Como é que o doutor ainda analisa o texto que o doutor Salvador abriu? Qual? O Colossenses. O Colossenses. Vamos ler, vamos ver. Não, antes de ler, é só terminar o meu tempo, né? Para ver se uso meus 5 minutos para esclarecer a razão do porquê que o sábado já não é vigente. Assim mesmo. É assim. Assim tá bom. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, vê que Cristo, então logo ele ascende ao céu, ele orienta os seus discípulos a pregar no Evangelho a todas as nações. Sim. E quando pregarem o Evangelho, devem ensinar, né, a todas as nações a guardarem tudo quanto Cristo tem ordenado. Sim. Então, dentro desse contexto, você consegue analisar nos 4 evangelhos, nas 4 biografias de Cristo, que nos evangelhos sinóticos como nos demais, nenhum texto, Cristo mandou as pessoas guardar sábado. Segundo, nenhum dos apóstolos mandou com que se guardasse um dia da semana. Romanos capítulo 14 é uma tese que mostra o porquê que o sábado já não está mais em vigor. Uma observação feita, portanto, por um judeu. Um homem que dominava do sábado mais do que nós somos gentios conversos ao cristianismo. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo nos mostra algo muito importante, diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por céu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, Paulo, quando prega, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Então, o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Roma. A igreja de Roma era uma igreja mista. Tinha cristãos, gentios e cristãos judeus. Quando esses cristãos se encontraram, havia briga por conta de certos costumes. Um judeu, com a compreensão que ele tinha da dimensão, ou seja, da aliança, né, entre Deus e Israel, ele tinha um costume de não comer certas coisas e guardar dias. E um deles é o sábado, e aquilo estava a trazer contra o meio do povo. Só para notar aqui a questão entre comer e não comer, aqui também esteve em jogo os dias de jejum, porque havia 2 tipos de jejum. Havia o jejum de abstinência total e havia o jejum de abstinência de simplesmente coisas carnes. Tem pessoas que jejuavam comendo simplesmente legumes. É por isso que aqui o apóstolo Paulo menciona entre comer tudo e comer simplesmente legumes. Certo. Não a questão do sábado, o sábado guardado como dia da semana, nós não estamos aqui a atrelar a nossa fé num calendário semanal, nós estamos a defender um mandamento, não estamos a falar de que alguém guardando o sábado quer dizer mais fiel do que outro, mas estamos a defender um mandamento que vigorou e só deve parar de vigorar se existir um imperativo categórico bíblico. O doutor diz que os dias aqui não se refere a sábado. Eu disse os dias que estão a ser referidos aqui são dias de jejum também. Mas também inclui o sábado. Vamos colocar todos os sábados. O apóstolo Paulo está aí. Pode continuar. Pode continuar. Então, o apóstolo Paulo, naquilo que, portanto, tem estudado dentro da teologia bíblica, é um dos autores mais precisos em toda a Nova Aliança. Assim mesmo, ele sabe o que queria falar. Sim. Vê que Paulo, ele entendeu que eles deverão mandar tudo quanto Cristo tem ordenado. E Ellen White, né, a profetisa do movimento adventista do sétimo dia, ela diz no seu escrito que o sábado é mandamento central, é o sinal de um verdadeiro cristão. Poderia me dar o escrito, o livro? Não me lembro de concreto, mas ensinando o grande conflito, deve ser talvez no livro contigo. Eu gostaria de voltar a ler contigo. Acho que escrito seleto. Ela tem testemunho seleto. Eu não estou a defender aqui a Ellen, mas só estou a trazer aqui uma perspectiva. A questão da literatura, porque mas ela quando nós citamos um texto, temos que pagar que está lá, certo. Nós precisamos citar e pagar, porque citar um texto alheio é uma dívida. Citar o texto do jeito que está no livro X, no parágrafo X, é pagar, porque o que garante que o Dr. Salvador está fazendo uma citação correta, né? Esse é o perigo. Não estou aqui a defender ninguém. O problema dos manuscritos de Ellen White, até entre mesmo os adventistas, a discussão na sua interpretação, sabe? Eu não sou adventista, então eu me apoio naquilo que eu li, literalmente entendi. Há adventista que diz que é mesmo assim, e há adventista que diz que não, vocês são extremistas. Assim mesmo. Temos adventistas um pouco mais alinhados aos manuscritos e outros um pouquinho mais equilibrados. Então, eu só sei que ela mostra que teve uma visão, que o mandamento que brilhou, que se destacou tanto, é o 4º mandamento.
Sim, Isso é verdade. Isso está escrito. Isso está escrito. Em primeiros escritos, por exemplo. Exato. Tem Enfatizando a importância desse mandamento. Agora, se esse mandamento é tão central e tão crucial, por que nenhum apóstolo mandou? Esse é o ponto. Vê que o apóstolo Paulo ele aqui está a relativizar. Quem guarda para o Senhor, guarda. Quem não guarda para o Senhor, dá. Então, vê que para o Novo Testamento a questão de guardar é questão de conveniência. Não é mais questão de mandamento. Tanto que não temos Cristo a mandar para vocês tenham que guardar o sábado com mandamento. Não temos Paulo a mandar e etc, etc. Não, se fosse crucial, deveria ter ênfase. Outros textos eles mandaram. Na Bíblia tem Não, tem coisa que já não tem mais validade. Não, só que... Sim, por exemplo, a questão de molar animais. Já não tem peso, caducou. Todas aquelas questões que apontavam para Jesus Cristo, a cruz não faz mesmo jamais nenhum sentido. É por isso que o véu do tempo se rasgou. Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro. E a partir o verdadeiro sábado. Sim, ele é o Senhor do sábado e ele é o ele é o verdadeiro sábado. Não dá. Do sábado. Ele é o Senhor do sábado e sem Jesus Cristo, porque a questão de guardar sábado não está simplesmente atrelada à adventista. Tem pessoas que podem descansar no sábado. Tem os batistas sabáticos, também guardam sábado. Então essa questão de guardar sábado não é só do adventismo. O adventismo não é o único bloco dentro do cristianismo que guarda o sábado. Então a questão de guardar sábado ou não sábado pode estar atrelada ou não a Cristo. O verdadeiro descanso, é por isso que antigamente as pessoas levavam o sábado com extremismo. Existiram pessoas guardando o sábado de uma forma tão distorcida e atrocida dos princípios bíblicos, que até não era prazeroso, as pessoas sentiam, guardavam o sábado, quer dizer, de forma tão desordenada que Deus, até no Antigo Testamento, disse que os vossos sábados, todas as vossas festas, não me atraem. E Deus disse que se soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Até mesmo a questão do sábado, se analisarmos isso numa perspectiva como mandamento, se guardares sem Jesus Cristo, é um sacrifício que você está a fazer. Deus quer misericórdia, não sacrifício. Pode continuar. Mas eu fiz duas perguntas que não me respondeu. Sim, são duas perguntas, mas eu também gostaria que nos centrássemos. Primeiramente, há dois textos. Sim. Primeiramente, trabalhar o texto do Dr. Abril lá em Isaías 63. Sim, não me respondeu. Que, sinceramente... E depois também trabalhar a interpretação correta do Colossenses 2, visto que... Sim. E o texto de Colossenses, quer dizer, não nos dá trabalho. Em primeiro lugar, não anula o sábado, só diz não devemos julgar. E se fosse a questão de julgar... Se for mandamento não é algo de que convém na pessoa. Não está. Aqui a perspectiva não está em anular ou ratificar o mandamento, está em julgar. O apóstolo Paulo disse, ninguém vos julgue. A palavra julgar significa condenar, no contexto da passagem. Não ninguém vos condene por causa das lojas. Porque havia pessoas naquele que estavam a condenar os irmãos por não cumprir naquelas condenar alguém por sim, exatamente, é bíblico. Condenar é algo bíblico. Estás a pecar, tens que se arrepender. Se o doutor Salvador está andando em adultério, é bíblico ele condenar. Mas em primeiro lugar, o apóstolo Paulo esteve a se dirigir para quem? Essa é a pergunta. Na carta aos Colossos? Estava a se dirigir aos cristãos que se encontravam na cidade de Colossos. E esses cristãos eram todos judeus? Havia cristãos gentios e cristãos. É por isso que o apóstolo Paulo estabelece essa relatividade. O apóstolo Paulo estabelece essa relatividade porque tinha pessoas que guardavam e outras pessoas que não guardavam. Imaginemos que exista um debate, por exemplo, do mesmo modo que o apóstolo Paulo aconselhou, isso é do mesmo modo que nós precisamos julgar as pessoas que não têm a mesma luz do que nós. Se não estiver a tratar com alguém que guarda o sábado, eu não devo lhe julgar que se eu estiver a lhe pregar e ele não me aceitar, aquele mandamento vai lhe condenar, vai lhe levar para o inferno, porque ele não tem o mesmo entendimento e a mesma luz que eu tenho. Essa é a questão. A ignorância não anula o pecado das pessoas. Assim mesmo, e Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Em que sentido que Deus não leva em conta? Quando alguém não conhece a verdade, é tido como ignorante por parte de Deus, mas depois do Espírito Santo lhe dar a convicção suficiente de que aquele assunto é bíblico e precisa ser guardado, a partir dali aquela pessoa começa a ser julgada não mais como ignorante. Bom, Gabriel, dê a palavra, 5 minutos. Eu insistia sempre no companheiro Salvador. Eu fiz uma questão que a princípio não foi respondida. O companheiro Salvador menciona que os patriarcas e todos os outros que vieram depois de Abraão não guardaram o sábado. O sábado nunca foi guardado. Deus disse simplesmente, Deus fez uma descrição do que significa o sábado no Éden, apresentou as 3 dimensões, que algumas são até verdade, são até verdadeiras. Mas o que eu não consigo lhe compreender é como é que Deus vai nos mandar voltar a lembrar de algo e coloca na sua lei um mandamento puro e coloca em pedras, não é em qualquer outro sítio. E
nos manda lembrar de um mandamento que nunca existiu e nunca foi guardado. Está nos mandando lembrar de que esse nunca existiu? Essa é a pergunta. E quando a gente olha, por exemplo, para a construção do santuário, nós vemos que o santuário foi construído segundo um modelo no céu, porque Deus diz a Moisés que constrói segundo o modelo que eu te mostrei. E quando a gente olha, por exemplo, para o santuário, tinha a Arca da Aliança. E se a gente for, por exemplo, para Hebreus 6. Deixa eu só pegar o texto que mostra o que tinha dentro da Arca da Aliança. Hebreus 8, vamos lá ver. Vamos só ler Hebreus 8. Podemos, né? Podemos. Ok. O que nos diz o livro de Hebreus no capítulo 8? Nos diz assim: porque Cristo é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E depois no versículo 5 nos diz que os quais, ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que foi te mostrado no monte. E o modelo que foi mostrado no monte de Moisés é um modelo que já existia, porque fez tudo segundo o santuário que existe lá no céu. Eu gostaria de perguntar ao companheiro Salvador como é que ficará, por exemplo, a lei, as duas tábuas da lei estavam dentro da Arca da Aliança. E tudo que existia no santuário terrestre também existe no santuário celestial. Como é que vai ficar a questão? Lá no céu também vão falar: não, o mandamento foi abolido, o quarto, por exemplo. E depois o companheiro Salvador mencionou o caso de Ellen G. White ser um bocadinho extremista na sua visão, se eu estou a pegar as palavras dela, relativamente ao modo dele até, relativamente ao modo como ela olha para o sábado. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, morreram mais pessoas guardando que mandamento? Ordinários. Não, foi o sábado. Os idólatras. Idólatras e quebrando o sábado. Prostituição. Não. Foi o capítulo. Capítulo. E existiam pessoas, morreram mais pessoas quebrando o sábado. Parece que só é exemplo de um indivíduo. 23 mil né? pessoas que caíram num único dia lá no Sim. livro de números. Não é sábado. É prostituição Sim. e idolatria. Mas o modo como o sábado é levado com tanta seriedade, minha senhora White, que começa o Novo Testamento em si, todos os mandamentos já são levados com seriedade, porque a lei é a base do governo de Deus. Nos diz o Salmos, que justiça e juízo são a base do seu trono. Deus é justo. Amém. E a justiça de Deus se manifesta mediante a sua lei. Deus não pode olhar para os desobedientes da sua lei como pessoas como se não tivessem feito nada. E a palavra de Deus nos diz que Deus não muda e nele não há mudança nem sombra de variação. Então, Acabou se o Deus... teu tempo. Não, ele diz assim, e ele disse-lhes isto: é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeu, e o que quiserdes cozer em água, cozeu em água. E tudo que sobejar, podem guardar para vós até amanhã. Assim mesmo. Aqui no livro, portanto, de Êxodo, é onde temos uma apresentação da instituição do sábado. O sábado não começa no Êxodo como mandamento. Quando diz lembra-te, Moisés já lhes disse no capítulo 16, então disse Moisés, comeu hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. Então vê que quando Deus dá o maná, né, lá já no momento em que nós vamos analisar todos os pontos, você vê que o sábado já havia sido instituído, porque eu disse que o sábado é sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Quando Moisés diz aos israelitas lá em Êxodo 20, lembrai-vos, está se referindo ao que ele já lhes disse anteriormente. Né? E anteriormente Moisés fez referência do sábado. E a prova disso está aqui no capítulo 16 de Êxodo.
Então esse é o ponto que eu quero fazer referência. Então quando eu falo sobre o sábado, o sétimo dia, ele claramente foi observado pelo povo de Israel. Era um sinal da aliança, da dispensação entre Deus e o povo de Israel. E esse mandamento, naquela altura, também apontava para algo. Todos os sinais apontavam para a cruz de Cristo. Mandamentos apontam para... Sim. A circuncisão era mandamento. Todo filho ao 8º dia tem que ser Não, mas circuncidado. estamos a falar do decálogo. Então, Não, o mandamento não é só decálogo. Não é só o decálogo, toda a lei. Vamos ler só. Vamos Então, Gabriel está me cortando muito. Calma, deixa eu terminar, depois te passo a falar. Aponta aí para depois você me rebater. Não, Não. Pode continuar. Então, quando estamos a falar de mandamento, estamos a falar de toda a prescrição que Deus dá ao seu povo. Os estudiosos têm apresentado que a nova aliança contém 613 mandamentos. Então, temos, por exemplo, a circuncisão. Tanto que a circuncisão era algo tão sério, mas tão sério, que se alguém não circuncidasse o seu filho ao 8º dia, seria extremamente condenado. Ainda no Novo Testamento, o judeu entendia que na dispensação de Deus para com o povo de Israel, o sinal da circuncisão tinha peso ainda, havia uma continuidade, por isso existe uma continuidade e descontinuidade de certas observações, ou de certa responsabilidade. Contanto que houve um grande incômodo por parte dos israelitas, dos judeus, que pensam muito como os alguns adventistas, que quem não guardar o sábado não será salvo, quem não se circuncidar não será salvo. E os apóstolos disseram que não. Na nova aliança, o caminho para nos relacionarmos com Deus, o sinal da nova aliança é o Espírito Santo, ou seja, é o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. E todos os textos que eventualmente nós tentamos usar, mostrando para guardar no sábado, esse mandamento é eterno, etc. Eu já expliquei. O sábado era um mandamento que foi dado com um fim. Todo e qualquer mandamento tem um princípio por detrás dele que aponta para algo maior. O mandamento do sabá, do sétimo dia, apontava para o plano redentor, para a doutrina da redenção que está em Cristo Jesus. E Paulo já respondeu: ninguém deve mais vos condenar, vos dizer que vocês estão a pecar ou estão a transgredir por causa de sábados, por causa de luas novas, de festa, porque tudo isso era sombra, já caducou. Aonde? Na cruz de Cristo. Esse é o ponto que eu estou querendo tentar defender. Agora, as outras passagens, tentar explicar, por exemplo, que o sábado é eterno, lá em Isaías, isso é muito grave, é extremamente grave e perigoso. Porque no céu não haverá tempo. E o céu é antemporal, tanto que a Ellen White e alguns adventistas dizem que o sábado vai continuar a ser guardado até no céu. E pegando esse texto escatológico de Isaías, nós precisamos interpretar corretamente o que é o sabá. O sabá, como disse, aponta para uma dimensão edêmica. Lá no céu, segundo as Escrituras. Segundo a hermenêutica das Escrituras. Ele vai continuar. Não é o teu tempo. Ele vai continuar. É o tempo do doutor Salvador. Então, à luz das Escrituras Sagradas, o sábado apontava para isso. Depois, no outro momento, vou mostrar por A mais B o fim último do sábado e o real significado do sábado à luz do Novo Testamento. No Antigo Testamento já mostrei que o sábado era um sinal entre, portanto, o povo de Israel e Deus. E na Nova Aliança, o sábado também aparece em alguns momentos. E boa parte dos textos que mostram que as pessoas guardaram o sábado eram judeus. Tinham costumes ainda do judaísmo. E posteriormente esses costumes foram saindo, tanto que até alguns cristãos, no começo, ainda estavam no templo, cumpriam com outro ritual religioso, mas aquilo não era para a igreja de Cristo, para o povo da Nova Aliança. Não é mandamento. Ainda que os adventistas querem muito guardar o sábado, não lhes proibimos se querem guardar o sábado, mas não devem trazer que é mandamento, por exemplo. Uma questão de conveniência, repousar, não sei o que tudo mais. Como conveniência assim, mas como doutrina para a igreja de Cristo, fica mais complicado. Até tem adventista que diz que o sábado é sinal de Deus com a sua igreja. Isso não tem capítulo. No Novo Testamento... Uma pergunta, o que é que mostra... Não, pode contar, eu já fechei. É obediência ao seu Deus. Qual é o sinal de obediência de um povo para com seu Deus? Tipo, o que é que mostra que eu sou obediente a Deus? Observando aquilo que Deus mandou em sua palavra. No sábado, quem mandou? O Deus. Então... Para quem? Para quem? Agora... O dízimo também, Deus mandou para quem? Para a circuncisão. Calma, estamos a falar do sábado. Se viajar no mandamento, para quem? Se viajar no outro tá bom. Estamos a falar de toda a lei, todo o mandamento. O sábado está dentro da lei. Como é que fica, por exemplo, Tiago, que quem pecar toda a lei, tropeçar em um só ponto, torna-se escravo de Deus? O sábado não entra nisso. Doutor Gabriel, não se esqueça que estamos a utilizar os teus minutos. Assim mesmo. O sábado não entra nisso. Depois vai responder essa questão. O sábado não entra nessa questão. Depois, por exemplo, como é que fica? No céu haverá uma parte que guarda, tipo, haverá pessoas que guardaram o sábado, porque Deus trata o seu povo de uma única maneira, dependendo da luz que aquela pessoa recebe.
Do mesmo modo que Deus trata com uma pessoa que está a entrar agora no Evangelho, não é do mesmo modo que Deus trata, por exemplo, com os sacerdotes. É só olharmos, por exemplo, para o relato de Arão, que quando os seus filhos pecaram, ele não cometeu pecado naquele preciso momento, mas Deus lhe ordenou que não chorasse. Quando a gente olha, por exemplo, para tantas outras pessoas que negligenciaram a vida dos seus filhos no Antigo Testamento, o pecado dos seus filhos acabou tendo também consequências em suas vidas, ou seja, Deus olhou para eles como culpado. Como é que fica então, por exemplo, algumas pessoas guardam sábados e outros não, se Deus não muda? Nele não há mudança nem sombra de variação. E também mostre só um imperativo categórico que o sábado foi abolido, porque aqui a questão não é que o Novo Testamento não vai trazer imperativo categórico que deve ser, porque já é mandamento. Por exemplo, dentro do Novo Testamento, ainda que não se dissessem que adulterar era pecado, as pessoas não continuariam a adulterar, porque está dentro da lei, está dentro do decálogo. O decálogo é lei. Todas as pessoas, sobretudo o povo israelita, vigente naquela fase, tinham toda a lei na cabeça, tanto que não era preciso eles olharem na Bíblia o que estava certo e o que estava errado. Quando eles olharam para as atitudes de Jesus Cristo, eles já sabiam que, segundo a visão deles, Jesus Cristo estava a contradizer a lei. Por quê? Porque eles tinham a lei em mente. A pergunta é, segundo a Bíblia, mostra o imperativo categórico de que o sábado não precisa ser guardado. Porque se a gente analisar à luz do Antigo Testamento, vamos entender que é o santuário como um todo. São as cerimônias que existiam dentro do santuário. O sábado não é analisado simplesmente na perspectiva cerimonial. O sábado é analisado na perspectiva de descanso, o imperativo de Deus. Deus ordenou que o seu povo descansasse. Isso é o mandamento de Deus. E em algumas situações, os sábados, existiam sábados cerimoniais. O dia da expiação, por exemplo, se a gente ler Levítico no capítulo 23, vamos encontrar Moisés a chamar outras festas de sábado. Esses sábados eram cerimoniais, tudo isso acabou com a cruz. Hoje ninguém mais mata pessoa, mata animal para ser expiação dos seus pecados. Hoje ninguém mais faz nada que se fazia no santuário, mas o sábado não entra nessa ordem. A Bíblia não mostra um texto de que o sábado se cumpriu na cruz. Todas aquelas outras cerimônias que existiam dentro do santuário terrestre, sim, terminaram com Cristo Jesus, porque todo o santuário simbolizava Cristo Jesus. Mas o sábado não, é isso que eu quero que me mostrem. Segundo as Sagradas Escrituras, porque Jesus Cristo foi crucificado, ainda as mulheres continuaram guardando o sábado. Por que então não se proibia? Porque do mesmo modo que não se mostra um imperativo categórico de que o sábado não era mais para ser guardado, por que os apóstolos também não disseram, não precisam mais guardar? Era necessário esse eufemismo para um mandamento que já foi cumprido? Será que os discípulos nunca tiveram só um momento, porque eles pregaram em muitos momentos, nunca tiveram só um momento para falar, não guardam mais o sábado, isso já foi cumprido? Acham que Deus ia codificar assim mesmo de forma, tipo, Deus é muito sério, é muito fiel com o seu povo. Um mandamento abolido, seria necessário toda essa hermenêutica, é necessário que alguém douto, alguém que estuda um bocadinho de teologia entendesse que o sábado fosse abolido, porque à luz das Sagradas Escrituras nós não conseguimos ver isso, esse é o problema. Tens mais um minuto. Ok. Prefere já passar a palavra? Pode passar. Muito obrigado. E outro, eu gostaria só de terminar, por exemplo, é aplicado, por exemplo, quando João é arrebatado no dia do Senhor, e muitas pessoas que defendem, as pessoas que eu disse que são do segundo grupo, porque tem aqueles que continuam guardando o sábado, outros que dizem que o sábado agora é o domingo, e outros que defendem que não há mais nenhum sábado, tal como o Dr. Salvador. Existem pessoas, por exemplo, que aplicam que aquele texto de Apocalipse, que João foi arrebatado no dia do Senhor, aquele dia do Senhor é o domingo, mas não é. Não, para mim aquele texto, tanto domingo como sábado, não significa que está mandando guardar. Assim mesmo. Aquele texto do dia do É o Senhor. sábado, Isaías 58. Não, mas vai ficar para depois, acho que já Assim estou no mesmo. minuto, né? Pode ter. Doutor Conforme Salvador, me por favor, propôs, manda bala. Desde o começo até agora, vou mostrar por A mais B, mostrar que em 1884, Ellen White, junto aos seus companheiros outrora, apresentaram uma doutrina que não é ortodoxa. Tanto que ela vem apresentando com muita ênfase que o sábado será o sinal distintivo nos últimos tempos sobre o verdadeiro cristão e o não cristão. Tanto que os adventistas mais honestos na academia, eles têm grande dificuldade de ver outras igrejas como estando bem, tanto que essa igreja não guarda o sábado. Por isso que um dos distintivos do adventismo primitivo era uma igreja exclusivista. Agora, a Bíblia Sagrada é muito clara. Alguns indivíduos outroras, influenciados pela lei de Moisés, eles disseram o seguinte... Mas a lei era de Moisés ou de Deus? Então, alguns que tinham descido da Judeia, ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja,
como a lei de Moisés mostrava a importância de observar esse mandamento da circuncisão, e eles viram certos cristãos que não se circuncidavam, eles viram que estavam em pecado, e pecados gravíssimos. Contanto, o apóstolo Paulo junto a Barnabé, vendo a perturbação que esses fariseus e outros judeus traziam aos cristãos gentios que se convertiam, eles viam que eram estranhos, não guardavam sábado, não se circuncidavam, e etc, etc. Então, houve um concílio, o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, para verem como lidar com essa situação, que muito perturbava o corpo de Cristo. Ao decorrer desse caso, um caso extremamente delicado, então os apóstolos, eles sentaram para refletir em prol dessa mesma situação. E com base nessa mesma situação, escreveu-se uma carta sobre como lidar com os cristãos conversos com os gentios que se convertem ao cristianismo. Porque na mente dos judeus, eles não entendiam que o cristianismo é uma continuidade, né, na íntegra do pacto de Deus com Moisés. Não, eles analisavam que havia elementos dentro do pacto de Deus com Moisés que continuavam, mas havia elementos que não havia continuidade, tal como os dias e, por exemplo, a questão do sábado. Vê que o homem de Deus, aqui neste concílio, ele... Versículo, Atos 15, vamos ler a menos até o versículo de número 20, do versículo número 20 adiante, ele é assim. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja... Atos 15, versículo 22 adiante. Okay. Não, até aí, vamos só começar do 20, né, para ser mais resumido. Mas, aliás, do 19, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. É isso que esses homens estavam a fazer. Se você não guardar os sábados, se você não se circuncidarem, vocês não são crentes. Vocês não nasceram de novo. E depois, mas escreve-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões, etc. Então você vê que dentro dessa carta, ele mostra, deve se abster disso, deve se abster daquilo, e não incomodar os gentios, os pagãos. Os pagãos não são de dias, não são de circuncisão, devem crer no evangelho, mas recomenda a ele que não se entregam à prostituição, não comem carne com sangue, a tal dita de cabideira, que muita gente falha em cometer ser comer cabideira, porque aqui é proibido, até agora esse texto, idolatria, sabe? E outros, então você não nota eles aqui, se o sábado fosse algo, ele diz que guardem também o sábado. Não, mas velho, calma só, vou só fechar. O que o versículo... Não, esse versículo não fala de guarda de sábado. Depois de desconstruir. Já terminou um minuto, né? Ainda não. Não, mostra então você nota que ele está falando Moisés desde antigamente, né? Era lido nas sinagogas. A sinagoga é o lugar de adoração dos judeus. Assim mesmo. Até agora isso acontece lá em Israel. Sim. Não são cristãos, são judeus. Assim mesmo. E eles não acreditam nem sequer em Jesus. Exato. Agora, nós angolanos que acreditamos em Jesus Cristo, não perturbem os angolanos que se convertem, que guardam sábado, guardam Deus, se circuncidam. É isso que o texto quer ensinar, meu doutor. Mas, eu acho que está muito claro essa passagem. Não perturbar os angolanos. Mas não está em que sentido? Sim. Aqui não vemos imperativo, porque vocês estão a dizer que foi o que é abolir afinal? Não vamos ser eufemista. Abolir é o quê? Mostra a passagem então que mostra que não foi abolido. Não tem, algo que não foi abolido. Não precisa ser provado. Eu vou provar que eu sou o Gabriel. Sou o Gabriel, sim. Depois vou mostrar porque que foi abolido. Então pode continuar. Não foi. Não vemos dentro dos trâmites bíblicos um texto que diz que a partir de hoje o sábado precisa ser para de ser guardado. Acabou. Não vemos segundo as escrituras. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos ao nosso último momento desse debate tão caloroso, onde foi marcado por brilhantes exposições por parte do Dr. Gabriel e do Dr. Salvador, cada um portanto, os seus óculos hermenêuticos para explicar o texto sagrado. Claramente que só quem lê Bíblia poderá dar conta à verdade, poderá dar conta às premissas mal empregadas, os textos mal interpretados. E nesse exato momento vamos dar 5 minutos para cada um dos nossos convidados, que vamos começar pelo Dr. Salvador, para dar aí o seu remate final e posteriormente também fazer aí um apelo ao público.
Então, desde já, muito obrigado pela honra e pela consideração. E como palavra final, para todos aqueles que eventualmente vão acompanhar aquilo que foi o nosso debate, é que se nós não conseguirmos interpretar a Sagrada Escritura corretamente, vamos ser seduzidos por doutrinas novas e que muitas vezes são prejudiciais. E a base para que nós entendamos corretamente o sábado é a seguinte, ou seja, não é possível entender o sábado corretamente sem entender as alianças ou as dispensações ao decorrer da Sagrada Escritura. O modo como Deus lidou com o seu povo ao decorrer da história. E dentro da Sagrada Escritura temos, portanto, algumas dispensações ou alianças que são principais. Temos, portanto, a dispensação de Deus para com Noé, que o selo foi o arco-íris, o pacto de Deus com Abraão, que o selo foi a circuncisão, o pacto de Deus com a nação judaica, que, portanto, o selo foi o sábado, e temos o pacto que Deus fez com a humanidade, ou com todas as raças, tribos e nações, tendo como mediador Cristo Jesus, e nessa aliança, portanto, o selo foi o sangue de Cristo, ou então o Espírito Santo. Então, quando nós temos um entendimento concreto sobre essas questões, vamos conseguir entender que, afinal de contas, o sábado foi dado com um fim, apontar na obra de Cristo. E quando Cristo morre naquela cruz, o sábado se cumpre lá. O verdadeiro sábado é estar em Cristo. Não mais os dias semanais, já está caducado, já não tem mais validade. Como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,16, que ninguém deve mais vir julgar, como a igreja verdadeira é aquela que guarda o sábado. Isso não tem embasamento bíblico, é algo religioso, denominacional, mas o que é bíblico é estar em Cristo, se arrepender dos pecados, crer no Evangelho, porque sem Cristo as pessoas estão perdidas. E muita gente, de tanto lhes colocarem na mente que o mandamento principal é o sábado, vivem no adultério, na mentira, na poligamia, mas não conseguem trabalhar no sábado, porque eles meteram em mente que se tu não guardar o sábado vai no inferno. Então isso criou um fanatismo por parte de muitos angolanos. E a palavra de Deus não nos mostra que nós temos a obrigação de guardar o sábado. Agora, se a pessoa acha, tem paz de guardar um dia da semana, ou sábado, ou domingo, um dia para descansar, é um princípio que pode ser conveniente e útil para revigorar a energia física. Então, acho que são esses pontos aqui que eu queria trabalhar com todos vós e de salientar que um dos principais percussores da doutrina sabática, desde o século XX, praticamente 20 ou 19 até então, é a profetisa, né, uma das principais intérpretes do movimento do Adventismo Sétimo Dia, com o nome de Ellen White. E ela tem sido apontada por alguns estudiosos modernos como alguém que teve muitas lacunas em seus manuscritos, cometeu muitos plágios e erros graves, mas ele é a base de boa parte da doutrina dos movimentos que defendem a guarda do sábado como não sine qua non para ter paz com Deus ou agradar a Deus. Eu não creio nisso. A base é a Bíblia. Nós só temos que crer no único livro, naquilo que a Bíblia ensina. O resto são invenções, são doutrinas novas e todo cuidado é pouco. Muito obrigado pela paciência e foi um debate muito produtivo, extremamente rico. Quem tiver uma outra inquietação, uma dúvida, nós estaremos abertos para esclarecer numa outra oportunidade. Acho que o doutor Salvador também pode deixar as suas redes sociais. Para redes sociais como tal, não uso tanto, né? Mas temos aí um canal no YouTube que posteriormente podemos deixar na descrição. E também eu uso mais o WhatsApp. E também poderemos deixar um outro contato para quem tiver uma outra dúvida, uma inquietação. E estaremos aqui para esclarecer o nosso pessoal em assunto voltado à Bíblia, uma vida cristã saudável e não a movimentos que às vezes mais perturbam do que traz edificação no meio do povo. É isso aí. Doutor Gabriel, tenha bondade. Eu gostaria de terminar da seguinte maneira. O modo como nós olhamos para as pessoas vai determinar o tipo de Deus que a gente segue e crê. Então, precisamos ter uma compreensão verdadeira do sábado, pois isso pode acabar determinando o modo como a gente vai lidar com as pessoas, o modo como as pessoas olham para nós. Eu já disse no princípio e volto a reiterar, o sábado não salva ninguém, somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Eu guardo o sábado por quê? Porque não quebro qualquer outro mandamento, não adultério, não adoro outras imagens, porque tudo isso está no decálogo. Dentro da perspectiva bíblica, eu não vejo um mandamento proibitivo anulando o sábado, a não ser que alguém me prove o contrário. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Efésios, eu gostaria de ler esse texto antes de terminar. No capítulo 2, no versículo 19 e 20, vamos encontrar o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas considerados santos e da família de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo mais ou menos a ideia de que depois da vinda de Jesus Cristo, já não existem gentios nem judeus, mas todos são um.
E a base da salvação, tanto dos gentios como dos judeus, é Cristo Jesus. Antigamente, o povo de Israel era considerado como o povo escolhido de Deus, mas depois da vinda de Jesus Cristo, tudo isso acabou. Agora é filho de Deus, é escolhido de Deus, aquela pessoa que crê nos ensinamentos de Cristo Jesus. Vamos só verificar o versículo 20, o que nos diz, é muito importante. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É um erro crasso tentar pensar que o fundamento da nossa fé é simplesmente o Novo Testamento. Aqui diz o edificado sobre o fundamento dos profetas, Antigo Testamento e Novo Testamento, e dos apóstolos, Novo Testamento. Então é necessário desconstruirmos todas essas questões que giram em torno do sábado. O sábado é uma questão semanal, mas não prende a nossa religião num compromisso semanal, tal como muitos irmãos adventistas têm se comportado. Ele pensa que ser cristão está atrelado simplesmente a se comportar bem no sábado, tal como o irmão Salvador mencionou. Quebra todos os outros mandamentos, mas pensa que guardando simplesmente o sábado está salvo. Estás condenado, meu irmão. Precisamos entender que a base da nossa fé é Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus podemos guardar sábado, não significa absolutamente nada. Eu gostaria de deixar o seguinte conselho: não nos prendamos dentro de uma caixa colocada por uma seita religiosa. Examinemos por nós mesmos as Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo nos dê a compreensão verdadeira que fez com que as pessoas escrevessem a Bíblia. Interpretar é grátis, é só uma intimidade completa com Deus, que vamos acabar tendo uma compreensão perfeita das Sagradas Escrituras. Gabriel Silvola, tem me dito. Boas! Também tem as redes sociais, contato. Olha, eu gostaria de dizer a quem me ouve que eu gosto muito de conversar, sobretudo quando o objetivo da conversa é pensar fora da caixa. Quer falar de religião, não só do cristianismo, islamismo, hinduísmo. Quer falar de qualquer ponto que acha crucial debater, entra em contato comigo no Facebook, Gabriel Silvola, qualquer outra rede social, o nome é o mesmo, contato telefônico vai passar no rodapé, e é só entrar em contato conosco, estaremos aqui prontos para servir. Muito gosto. Bem, nós chegamos ao fim do nosso podcast, né? Esse é um programa novo, está a estrear agora, com o nome EcclesiaCast, onde você poderá receber vários ensinos das Sagradas Escrituras, vários pontos das Sagradas Escrituras. Se queres edificar, queres crescer a nível intelectual, a nível espiritual, acompanhe-nos diariamente, acompanhe-nos, esteja atento a cada lançamento que faremos, pois a iniciativa é mesmo essa, divulgar a fé cristã em todos os cantos de Angola e por além fora. Desde já agradecemos primeiramente aos nossos convidados que atenderam o nosso pedido de estarem aqui conosco, de estudarem as suas Bíblias em suas casas e trazerem aqui, colocarem à mesa. Houve um debate muito sério, um debate verdadeiramente de extrema importância. Eu acho que existem vários adventistas, existem vários homens que têm saído de uma e outra denominação e se juntado ao adventismo. Existem outras pessoas também confusas se deve se guardar o sábado ou não. Afinal, o sábado é mandamento ou não. E aqui tivemos as duas posições bem esclarecidas e alguns pontos não sanados também bem interpretados. Agora, cabe a ti analisar, de acordo com as Sagradas Escrituras, qual a perspectiva bíblica. Cabe a ti analisar, leres nas Sagradas Escrituras, afinal de contas, quem aqui dos nossos convidados interpretou bem os textos, aplicou bem as passagens. E não se esqueça de comentar, não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de mandar uma outra pergunta, uma dúvida. Alguém aqui falou do fuso horário, falou aqui do Shabbat. Como é que eles têm a certeza que verdadeiramente é Shabbat, né? Então, não se esqueça de fazer esse comentário, vai nos ajudar bastante, vai nos ajudar a crescer. Partilha o vídeo, de tal modo que mais pessoas vejam e mais pessoas sejam edificadas. E também, para terminar, agradecemos o apoio técnico da Alvorecer, que
tem nos ajudado bastante é que está responsabilizada pela gravação do nosso EcclesiaCast e também ao apoio da Leve Studio, que nos deu um contributo fantástico com os microfones, fantástico, que essa qualidade de imagem, a qualidade de som que vocês estão a receber das vossas casas é fruto do trabalho desses homens. Então, se vocês tenham o desejo de começar também tenham o desejo de ter fotografias, fotografar um pedido, casamento, etc., não se esqueçam de contactar a Alvorecer e a Leve Studio. Sem mais assuntos, agradecemos e estamos encerrados.